Olá, olá, mais um vídeo aqui no canal Eduardo Jaques. Vamos que vamos para cima transformar a nossa vida, tá? Quero falar com vocês aqui nesse vídeo sobre o que é o inconsciente. Você já ouviu falar sobre inconsciente? Claro que já, né? Isso é um termo muito popular, só que muitas vezes, claro, é distorcido, até mesmo porque a maioria esmagadora da população não é formada em psicologia ou tem uma trajetória em psicanálise, né, que é de onde surge o conceito do inconsciente. Então acaba se falando muita bobagem por aí, mas tudo bem, isso faz parte do jogo. E o que eu quero trazer aqui para você então é algo assim mais real sobre o que é o inconsciente, tá? Bom, o inconsciente é um conceito que foi criado pelo Sigmund Freud, tá? Ou Sigismund Freud, né? Como era o nome original dele. O Freud é o fundador da psicanálise, né? Acho que todo mundo sabe disso. Um médico neurologista, enfim. E ele vai percebendo na sua trajetória que existe uma dimensão da mente que ele vai chamar de dimensão do inconsciente, né? Para nós hoje pode até parecer estranho, né? Mas a ideia do inconsciente é relativamente nova, então, né? Surge com Freud, ele que teve essa sacada. É claro que alguém poderia estar falando sobre isso antes dele, mas de uma outra forma, assim, né? Há quem diga que o Nietzsche, na verdade, teria criado a ideia, teria trazido essa ideia, né? Tem lá um texto do Nietzsche que é claramente uma descrição do que seria o inconsciente. Mas quem falou a palavra inconsciente, quem fez toda a teorização, quem criou toda uma teoria em cima do inconsciente, a partir da ideia do inconsciente, foi o Freud. Então não tem como a gente não voltar a ele e falar sobre ele, né? Certo? O resto é fofoca, né? Tá bom? Então o inconsciente, gente, é essa parte aí que o Freud percebeu que tinha que ver com memórias que nós não acessamos, mas que governam o nosso comportamento, não é? São conteúdos que são retirados da nossa consciência, são jogados para esse outro andar da nossa mente, vamos dizer, né? Por um processo de repressão, por exemplo, por aquilo não ser aceito na nossa cultura, por exemplo, né? E aí isso afunda na nossa profundeza mental, mas volta para cima, por exemplo, volta, né? Sai fora do nosso comportamento, através do nosso comportamento, através de sintomas, né? E foi na trilha aí, na perseguição da causa de sintomas, é, que o Freud acabou encontrando conteúdos inconscientes. Então eu não sei porque eu ajo assim, eu só sei que ajo assim dessa forma e não consigo parar de agir assim, não é? E não sei a causa disso, enfim, não sei como desarmar esse mecanismo todo, né? Então isso é o inconsciente, gente, né? As nossas memórias da infância, as crenças que nós temos em relação ao que é a vida, como funciona a vida, como se estabelecem as relações, como nós podemos amar, né? Tudo isso está lá no inconsciente. E aí existem uma série de situações, né? Mecanismos de defesa que são inconscientes que nós temos. Por exemplo, um muito famoso, né? A projeção. Já ouviu falar da projeção? Será que você faz a projeção? Todo mundo faz a projeção, né? A gente vai exercitando, tá cada vez mais consciente do inconsciente, mas os mecanismos de defesa nós fazemos, todos nós, sem exceção, sem nos darmos conta, porque são inconscientes, né? Então a projeção é o quê? É eu entender algo que na verdade é meu como algo vindo de fora ou de outra pessoa. Então, na verdade, eu sou muito impaciente e eu começo a criticar muito as pessoas que são impacientes. E eu não vejo que, na verdade, o impaciente sou eu, né? Ou eu fico muito bravo quando uma pessoa me diz aquilo e eu estou muito irritado com ela, né, por ter falado alguma coisa com essa pessoa. Mas se eu tiver assim um pouco de autoconhecimento, eu vou perceber que na verdade
eu estava pensando aquilo de mim, que a pessoa falou e por isso que me irritou de uma forma desproporcional. Então assim, não, mas ela falou, né? Não, mas eu já estava pensando. Então nós projetamos no outro, né, algo que na verdade é nosso, e como estamos fazendo esse movimento, aquilo aparece agigantado no outro e nos incomoda muito. Isso, por exemplo, é um mecanismo aí, né? Um mecanismo muito conhecido para nós lidarmos com esses conteúdos que são inconscientes, né? O inconsciente tem uma lógica toda própria, né? Uma razão toda própria. Se nós olharmos só a partir da racionalidade, nós vamos dizer que não tem racionalidade, mas tem uma lógica toda própria, né? O inconsciente. Não é algo que nós podemos acessar, tá? Assim, voluntariamente. Não, agora eu vou acessar o meu inconsciente. Filho, é inconsciente, você não vai acessar assim, só porque você quer. O inconsciente sai num sintoma, não é? Ah, eu tô angustiado, eu tô ansioso, tá? Isso é uma manifestação do inconsciente, mas ainda assim é um sintoma, não é a causa. Então a gente vai contornando o sintoma para tentar encontrar a causa disso, né? Você vai chamar a sua namorada e chama pelo nome da sua ex. Ué, por que eu fiz isso? Nem estava pensando na ex. Pois é, tem alguma trama aí inconsciente ainda, você está ligado afetivamente de alguma forma com a sua ex. Quer dizer que você ama a sua ex? Não sei, isso não é garantia de nada, mas algum nó ali inconsciente ainda existe para acontecer isso, né? Então, isso é muito complicado, mas acontece, né? São os atos falhos também, né? O famoso conceito aí que o Freud também trouxe, né? Outra manifestação, outro veículo para o inconsciente também é o humor. Sabe aquela história assim, brincando, a gente diz as verdades? KKK, né? A gente vai fazendo uma gracinha, hahaha. Ai, como tá chato, né, fulano? Ai, cala a boca, né? Isso é legal o que está sendo dito por outro? Eu tô com raiva do outro, eu quero que ele cale a boca, eu não aguento mais escutar a voz do outro. E aí eu, com humor, vou dizendo. Por isso que, de uma perspectiva psicanalítica, a gente não pode não fazer piada com tudo. Ai, piada com negro, loira e judeu, o que que tem? Né? O que que tem? Tem várias coisas. Por que que eu tenho um prazer, assim, um tesão de fazer esse tipo de piada? Nós temos que entender isso, tá? E do ponto de vista psicanalítico não existe piada inocente. O nosso humor ele vai seguindo também essa linha do inconsciente, quer dizer, tem alguma coisa obscura aí em alguns temas, não é? Que através do humor então eu posso falar, através do humor eu posso dizer que negro é inferior, eu posso dizer que loira é burra, eu posso dizer que judeu, né, também, enfim, deveria ter, né, outros fins durante as guerras todas, enfim, toda essa questão aí que surge de vez em quando na mídia, né? Tô evitando falar aqui alguns fraseados para não dar problema com o YouTube, né? Tá bom? Então, gente, isso tudo é muito complicado, né? Porque na verdade não pode ser dito tudo com humor, não. Ah, posso fazer piada de tudo? Não pode, não pode. A não ser que você não concorde que existe o inconsciente, né? Algo que qualquer pessoa que vive vai perceber que existe, tá? Então tem muita coisa, gente, que fica nesses arquivos, nessa outra etapa, nesse outro degrau da nossa mente, tá? E aquilo ali é um banco de dados gigantesco que você alimentou durante toda a sua primeira fase de vida aí, né? A partir, principalmente abaixo de 12 anos, você colocou muita coisa para dentro do seu inconsciente, tá? Então, é interessante observar isso assim, né? Porque aquilo que você não consegue mudar, a causa está no inconsciente. Você é capaz até de ver assim, ó, lá vou eu de novo fazer a mesma coisa. Pois é, está no seu inconsciente. Por que você está agindo assim? Né? E eu gosto muito de uma metáfora interessante assim, ó. O inconsciente é como um gato que dá um salto, sabe? Na hora que ele dá esse salto, você consegue ver o gato só exatamente na metade do salto.
Você não vê o gato na hora que ele vai pular, nem a hora que ele aterrissou de novo. Você vê ele só na metade do salto. É assim que a gente se comunica com o inconsciente. Interessante? O que você acha dessa metáfora, assim? Então a gente vê o inconsciente só na hora da situação. Quer dizer, na hora que eu senti uma coisa estranha, opa, isso está emergindo de um lugar estranho, não estava pensando nisso, o que foi isso? Né? Um sonho, mesma coisa, sonhos são manifestações do inconsciente, né? Falei o nome da fulana, minha ex, opa, eu não estava pensando nela. Então, é um universo muito interessante para nós aprendermos sobre, assim. Todo mundo deveria aprender sobre isso. E em terapia, né? Qualquer linha de terapia, especialmente as linhas psicológicas, costuma ser um dos principais objetivos tornar o inconsciente consciente. A gente vai lá num quarto escuro com uma lanterna e vai investigando o seu inconsciente para você ter uma coisa chamada insight. O que é insight? Você pega um elemento aqui, outro elemento e você descobre uma relação entre esses dois elementos que pareciam isolados, tá? Até mesmo porque esse isolamento, essa secção entre a razão e a emoção, por exemplo, entre um tipo de pensamento e um tipo de sensação emocional, essa cisão também é um mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa fazem parte da nossa estrutura, né, psicológica, e fazem com que a gente acesse esse inconsciente pelas bordas, vamos dizer assim, mingau quente, né? Tá? Então a gente vai comendo pelas bordas que tá mais frio, né? É isso, tá bom? Esses são os mecanismos de defesa, certo? Então, gente, o inconsciente é uma coisa linda, assim, né, de trabalhar. Quando a gente se dá conta de alguma coisa que a gente estava fazendo sem se dar conta, é muito gostoso, é muito lindo, é muito satisfatório, dá uma satisfação diferente. Então, a satisfação que você tem fazendo um sintoma que a princípio é para ser muito desagradável, né? A satisfação no sentido de, poxa, esse conteúdo aqui na minha mente, inconsciente, que eu nem sei que existe, ele tem que ir para algum lugar. Daí ele vai e faz um sintoma, um comportamento que eu não gosto, uma compulsão, um aperto no peito, sei lá eu, milhares de coisas, né? Isso é uma espécie de descarga. Só que quando a gente consegue entender o processo e ver de onde vem, essa descarga que está acontecendo gerando um sintoma desconfortável, deixa de ser importante. E aí o seu sistema muda a rota. E aí você desfaz o sintoma. Entendeu como é que desaparece um sintoma agora? E aí quando a gente tem aquele eureka, nossa, mas então é por isso que eu me senti assim, é gostoso, dá uma satisfação, é uma outra forma de descarga. Isso é um insight, né? E nós temos também, claro, né, gente, outras tantas contribuições aí ao pensamento do Freud, né? Por exemplo, a psicologia corporal, e aí que é a minha escola de psicologia, né? Que parte da psicanálise e vai colocar o sistema corporal dentro desse jogo todo, tá bom? Bom, agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou sobre essa explicação do inconsciente. Piorou, melhorou o que você sabia sobre o inconsciente? Você acha que o inconsciente não existe, é bobagem? Ou você tá entendendo que a jogada aí da sua mente é mais complicada do que parece, né? Se os pensamentos que a gente acessa no dia a dia, assim, no pensamento corrente, né, já dá trabalho pra gente, imagina quando a gente está considerando essa outra dimensão da nossa mente, que é o inconsciente, né? Ele está aí, está controlando a sua vida, e até que você aprenda a se relacionar de forma diferente com esse inconsciente, sua qualidade de vida, suas realizações vão ficar pela metade. Você pode ter certeza disso, tá bem? Deixe seus comentários, tá bom? Vou adorar ler. Um abraço e até o próximo vídeo.